Concentre-se e aprenda o que é de verdade importante para você. Este curso de técnicas contábeis tem por finalidade qualificar você para enfrentar o mercado de trabalho, seja na área contábil, seja em departamento de pessoal. Então, vamos aprender? Técnicas contábeis. A sua quarta aula de técnicas contábeis. Você utilizará o melhor método de ensino. INSCRE, ponto, estadual e data inscrição. Nestes campos constarão os números de inscrição estadual e a data, respectivamente. Contribuinte. Nome, razão social. Neste campo irá constar o nome de registro da empresa. Título do estabelecimento. Nome fantasia. Neste campo será preenchido o nome fantasia da empresa. CNPJ, CPF e natureza jurídica. Estes campos serão preenchidos com o número do CNPJ e natureza jurídica da empresa. Atividades econômicas, CNAE. Neste campo, devem constar os principais tipos de atividades da empresa primário, secundário ou ambos. Natureza do estabelecimento. Deve constar neste campo o tipo de natureza do estabelecimento. Endereço completo. Neste campo deve constar o endereço completo onde se localiza o estabelecimento. Regime de tributação e situação cadastral. Nestes campos constarão o tipo de regime de tributação e a situação cadastral da empresa, se ativa ou inativa. Unidade de cadastro e IRF-ACOMP. Nestes campos devem constar a unidade de cadastro e o número do IRF-ACOMP. Observação. Neste campo, irá constar observações referentes à empresa caso seja necessário citá-las. Órgão responsável. Receita Estadual, Agência de Rendas. Documentação necessária. Comprovante de endereço de cada sócio, original ou cópia autenticada. Também cópia autenticada do contrato de locação do imóvel ou escritura pública de compra. Cópia do contrato social, cópia do CNPJ. Certidão de casamento e cópia autenticada do RG e CPF do cônjuge e filhos menores. Cópia do alvará de licença, RG e CPF dos sócios. Inscrição municipal. A inscrição municipal, IM, é o número de identificação do contribuinte no cadastro tributário municipal. Finalidade: informar que a empresa está inscrita na prefeitura como prestadora de serviços. Permitir à empresa o pagamento dos seus impostos municipais, ISS, pois é através da inscrição sobre os mesmos que a prefeitura os controla. Impedir a sonegação de impostos. Permitir à empresa solicitar notas fiscais dos serviços prestados. Permitir à empresa solicitar certidões negativas que a habilitem a participar de concorrências. Permitir à empresa informar que sua atividade está em situação regular com a legislação tributária municipal. É pela inscrição do ISS que a Prefeitura controla o alvará de localização, funcionamento e atividades de prestação de serviços da empresa. Veja agora um modelo de inscrição municipal. Via inscrição e data de emissão. Estes campos deverão ser preenchidos com o número da via, o número e data da inscrição.
Nome, firma, razão social. Neste campo, deve constar o nome da razão social da empresa. Endereço. Este campo irá conter o endereço completo da empresa. Atividade principal. Este campo irá conter a atividade principal exercida pela empresa. Atividade principal. DIS, IRFL, uso de estabelecimento, tributos e início atividade. Esses campos serão preenchidos com a atividade principal da empresa, seu início, o número do DIS, o número do IRLF, tributos e uso do estabelecimento. Inscrição anterior, categoria do contribuinte. Esses campos serão preenchidos com o número da inscrição anterior e a categoria do contribuinte. Observações. Neste campo, preencher com observações referentes à empresa se necessário informá-las. Alvará de licença e registro. Finalidade. Licenciamento para desenvolver as atividades no local pretendido. Liberação da inscrição municipal, ISS. As empresas e os profissionais autônomos que praticarem atividades de prestação de serviços de qualquer natureza estarão obrigados a se cadastrarem no competente órgão municipal que os fiscaliza. Veja agora um modelo de alvará de licença. Inscrição municipal. Neste campo, será preenchido o número da inscrição municipal. Número do processo. Neste campo, será preenchido o número do processo de alvará de licença. IRLF. Neste campo, irá constar o número do IRLF, Inspetoria Regional de Licença e Fiscalização, que corresponde ao bairro onde se localizará a sede da empresa. Concedido. Este campo será preenchido com o nome e o número da empresa a qual foi concedido o alvará de licença. Para se estabelecer no/na. Neste campo, irá constar o endereço logradouro da empresa. Com as seguintes atividades. Neste campo, irá constar as atividades exercidas pela empresa. Com as seguintes restrições. Neste campo, irá constar restrições que foram impostas para que a empresa se estabelecesse no local. Órgão responsável. Prefeitura Municipal. Secretaria Municipal da Fazenda. Documentação necessária. Preenchimento do formulário próprio, Prefeitura. Consulta comercial aprovada. Cópia do CNPJ. Cópia do contrato social. Laudo do Corpo de Bombeiros quando necessário. Laudo da Vigilância Sanitária quando necessário. E outros documentos específicos pedidos na consulta comercial. Licença sanitária. Finalidade.
comprovar que a empresa está em condições para funcionar dentro dos padrões de higiene e saúde. Órgão responsável, Prefeitura Municipal. Documentação necessária: cópia do contrato social, cópia do CNPJ, cópia do atestado de viabilidade aprovado na Junta Comercial. Matrícula no INSS. Finalidade: quando o sócio da empresa não tiver registro no INSS, deverá providenciá-lo após a abertura da empresa. Órgão responsável: INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social, Divisão de Matrículas. Dependendo da atividade a ser desenvolvida, haverá necessidade ainda de requerer laudos de outros órgãos municipais, tais como Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Secretaria de Vigilância Sanitária, Corpo de Bombeiros. É muito importante consultar a legislação no que diz respeito ao negócio, para verificar quais os procedimentos necessários e se existe algum órgão público que exija autorização para funcionamento, pois muitos estados ou municípios podem ter diferentes legislações para determinados negócios. Certidão do bombeiro. O que é um AVCB, Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros? É o documento emitido pelo Corpo de Bombeiros da Polícia Militar, certificando que durante a vistoria a edificação apresentava todas as condições de segurança contra incêndio. É um conjunto de medidas estruturais, técnicas e organizacionais integradas, estabelecendo um período de revalidação para garantir à edificação um nível ótimo de proteção no segmento de segurança contra incêndio e pânico, condições essas previstas pela legislação e constantes no processo. Em que casos é obrigatório o AVCB? 1. Construção e reforma. 2. Uso ou mudança da ocupação. 3. Ampliação da área construída. 4. Regularização das edificações e áreas de risco. 5. Construções provisórias, circos, eventos, etc. Em que casos não é obrigatório o AVCB? 1. Residências exclusivamente unifamiliares. 2. Também residências exclusivamente unifamiliares localizadas no pavimento superior com ocupação mista de até 2 pavimentos que possuam acessos independentes. O que é processo de segurança contra incêndio, projeto? É a documentação que contém os elementos formais exigidos na apresentação das medidas de segurança contra incêndio em edificações e áreas de risco e que devem ser previamente projetadas para avaliações em análise técnica. Veja agora um modelo de auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Número do processo. Este campo deverá ser preenchido com o número do processo. Número vistoria. Este campo deverá ser preenchido com o número da vistoria que foi realizada. Endereço. Este campo deverá ser preenchido com o endereço completo do estabelecimento. Bairro e município. Nestes campos são preenchidos o bairro e o município onde o estabelecimento fica localizado. Ocupação. Local que será vistoriado. Pode ser parte ou prédio por inteiro. Proprietário. Este campo deverá ser preenchido com o nome do dono do estabelecimento. Responsável pelo uso. Este campo deve ser preenchido com o nome do responsável pelo estabelecimento.
Responsável técnico é a pessoa encarregada da inspeção no estabelecimento. CREA. Neste campo, deverá ser anotado o número de registro no CREA, Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. Área total. Este campo será preenchido com a medida total do terreno inspecionado. Vistoriante. Neste campo, deverá ser preenchido o nome do responsável pela execução da vistoria no estabelecimento. Validade. Neste campo será colocado o prazo de validade do auto de vistoria. Observação. Este campo deverá ser preenchido com observações relevantes à inspeção se necessária. Exemplo, taxa da inspeção. Este campo deverá ser preenchido com informação de data prévia para uma nova inspeção. Este campo deverá conter a assinatura da pessoa que emitiu o auto de vistoria. Esses documentos são os mais exigidos na maioria dos estados, mas é possível que em um ou em outro estado seja exigido algum tipo a mais de documentação. Estas são as 11 principais etapas pelas quais toda empresa ao se formar deve passar, e tanto o seu contador como o auxiliar de contabilidade precisam delas ter conhecimento. Passada a primeira etapa, trataremos da segunda, que é sobre o enquadramento tributário da empresa. Enquadramento tributário. Ao se constituir uma empresa, é importante que se faça antecipadamente um estudo de definições para procedimentos a serem adotados na abertura da mesma. Um importante procedimento a ser adotado é o do enquadramento tributário que será adotado pela empresa. Este assunto trata de um dos principais fatores de decisão na abertura de uma empresa, sendo crucial para a empresa enquanto ela existir. Nosso país possui leis que regulamentam e ajudam a definir o enquadramento correto para cada tipo de negócio. Também definem a escala de valores e impostos a serem pagos, como é o caso do Super Simples. São esses os tipos de enquadramentos mais utilizados. Lucro real. Lucro presumido. Optante pela lei do Simples Federal. Lucro real, trimestral e anual. O lucro real é a base de cálculo do imposto sobre a renda apurada, segundo registros contábeis e fiscais efetuados sistematicamente, de acordo com as leis comerciais e fiscais. Data de apuração trimestral e anual. Para efeito de incidência do imposto sobre a renda, o lucro real das pessoas jurídicas deve ser apurado na data de encerramento do período de apuração. Lei nº 9.430, de 1996, artigos 1º e 2º. O período de apuração principal encerra-se com a apuração trimestral do imposto de renda nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro. E com a apuração anual do imposto de renda no dia 31 de dezembro de cada ano calendário. Na data de extinção da pessoa jurídica, será repartida a destinação total de seu acervo líquido. Na data do evento,
nos casos de incorporação, fusão ou cisão da pessoa jurídica. Pessoas jurídicas obrigadas ao lucro real. Estão obrigadas ao regime de tributação com base no lucro real em cada ano calendário, cuja receita total no ano calendário anterior seja superior ao limite de 48 milhões de reais, ou de 4 milhões de reais, multiplicado pelo número de meses do período quando inferior a 12 meses. Cujas atividades sejam de bancos, comerciais, de investimentos, de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras de títulos, valores mobiliários e câmbio, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização e entidades de previdência privada aberta. Que tiverem lucros, rendimentos ou ganhos de capital oriundos do exterior. Que, autorizadas pela legislação tributária, usufruam de benefícios fiscais relativos à isenção ou redução do imposto. Que, no decorrer do ano calendário, tenham efetuado o pagamento mensal de imposto de renda determinado sobre a base de cálculo estimada na forma do artigo 2º da Lei nº 9.430 de 1996. Que explorem as atividades de prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber, compras de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços. Lucro presumido. O lucro presumido é uma forma de tributação simplificada para a determinação da base de cálculo do imposto de renda e da CSLL das pessoas jurídicas que não estiverem obrigadas no ano calendário à apuração do lucro real. O imposto de renda é devido trimestralmente. Vejamos a Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, artigo 1 e 2. Artigo 1º. A partir do ano calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas jurídicas será determinado com base no lucro real, presumido ou arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano calendário, observada a legislação vigente com as alterações desta lei. Parágrafo 1º. Nos casos de incorporação, fusão ou cisão, a apuração da base de cálculo do imposto de renda devido será efetuada na data do evento, observado o disposto no artigo 21 da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995. Parágrafo 2º. Na extinção da pessoa jurídica, pelo encerramento da liquidação, a apuração da base de cálculo do imposto devido será efetuada na data desse evento. Artigo 2º. A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real poderá optar pelo pagamento do imposto em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada, mediante aplicação sobre a receita bruta auferida mensalmente dos percentuais de que trata o artigo 15 da Lei nº 9.249,
de 26 de dezembro de 1995. Observado o disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 29 e nos artigos 30 a 32, 34 e 35 da Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei nº 9.065, de 20 de junho de 1995. Parágrafo 1º. O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de 15%.